Diogo, bom dia. Bom dia. Agora começa uma nova estratégia, né? Qual estratégia seria essa que o Cruzeiro deveria criar ou deve criar para ir bem nesse jogo tão difícil e importante contra o Palmeiras? Sabemos que vai ser um jogo difícil, né? Mas essa vitória de ontem nos traz de volta a confiança, né? Um jogo que nós jogamos muito bem, né? Isso é importante para retomar a nossa confiança. É um jogo difícil, mas nós vestimos a camisa do Cruzeiro, né? Então, assim, temos que buscar um resultado muito bom, né? Fora de casa, para a gente conseguir essa classificação aqui dentro da nossa casa. Então, a gente vai ter que marcar muito a equipe do Palmeiras, né? E quando tiver com a posse de bola, tem que ter personalidade, tem que jogar para cima, tem que tentar o gol o tempo todo, com inteligência, né? Com sabedoria, para não tomar um resultado adverso. Então, temos que jogar com inteligência para conseguir um bom resultado lá, para a gente conseguir essa classificação aqui dentro da nossa casa. O que se deve anular do Palmeiras para ir bem em São Paulo? É uma equipe muito ofensiva, uma equipe muito técnica, né? Nós vamos ter que marcar muito, nós vamos ter que se doar muito ali. E, igual eu falei, com a posse de bola, nós temos que jogar, fazer o que nós fizemos ontem. Jogar um futebol alegre para cima, buscar o gol o tempo todo, né? Jogar de igual para igual com o Palmeiras, porque o peso da camisa do Cruzeiro é muito grande, né? Para ficar só se defendendo. Claro, temos que ser inteligentes, sabemos que temos 2 jogos, né? Não vai ter só esse jogo. Mas na hora que a gente tiver com a bola, a gente tem que buscar o resultado, buscar fazer os gols, né? Buscar o resultado importante, né? Ali dentro da casa deles. O que esse tipo de jogo de 180 minutos dá para vocês, que vocês podem aproveitar de uma maneira positiva? São 2 jogos, né? Igual eu falei, tem que ter inteligência. Às vezes vamos com muita sede ao pote e acabamos perdendo a classificação no jogo. Então a gente temos que ser inteligente, saber jogar esse tipo de competição, né? Buscar um resultado que vai nos ajudar muito, né? Aqui no segundo jogo, aqui dentro de casa, né? Então temos que ter inteligência e sabedoria para saber jogar esse tipo de competição e de jogo. Ô, Diogo, e essa semana é uma semana especial, né? Tem o Palmeiras, Copa do Brasil, jogo grande, e domingo o clássico contra o Atlético. Como fica a cabeça do jogador? Como é a preparação do jogador para uma semana como essa? Domingo nós não pensamos ainda, né? Nós pensamos a cada jogo. O jogo que vem pela frente é contra o Palmeiras, então estamos voltados só para o jogo do Palmeiras, né? É um jogo de Copa do Brasil, um jogo grande, né? Então temos que ter consciência de saber jogar esse jogo, né? E logo depois desse jogo, aí voltamos a cabeça para o brasileiro, para o clássico, mas nós sabemos que temos que pensar primeiro no Palmeiras. Eu gostaria que você falasse do entrosamento. Você, Ariel Cabral e Alisson pelo lado esquerdo. Vem funcionando muito bem esse lado esquerdo do Cruzeiro. Então, esse lado, eu acho que é um lado muito forte, né? Pelo entrosamento. Nós 3 sempre buscamos jogadas ofensivas ali, tabelas, triangulações, né? E facilita muito, porque o Ariel é um jogador muito técnico, o Alisson é um jogador muito técnico, muito rápido, jogador habilidoso. E então facilita muito jogar do lado dos dois, né? Nesse jogo de ontem criamos muitas jogadas pelo lado, né? Então assim, é um lado que tem criado bastante e fica fácil, né? Jogar do lado do Ariel, muito qualidade, além de ajudar muito na marcação, é um jogador que sai bem, né, para o jogo. Então assim, é um lado que vem criando muitas jogadas, é um lado que vem se tornando forte. Diogo, nesse tipo de situação, no jogo de 180 minutos, você que já disputou o Copa do Brasil tem a situação de saber qual que é a melhor situação. Vencer fora de casa, o primeiro jogo, decidir em casa, como é que você prefere essa situação num time tão difícil como é o Palmeiras? Lógico que é vencer fora de casa, né? Se me perguntar o resultado, lógico que é a vitória. Né? Mas é um jogo difícil, né? É um jogo que vamos decidir na nossa casa, um jogo que vamos buscar a vitória, claro, mas se conseguirmos o empate é um bom resultado também, né? Vamos decidir dentro da nossa casa, mas o Cruzeiro tem que entrar sempre para vencer. O peso dessa camisa não pode entrar nunca pensando em só empatar uma partida, né? Time que entra para empatar acaba perdendo sempre, isso é normal.
Então, nós vamos entrar para conseguir uma vitória, né? E decidir aqui dentro de casa. É importante, mesmo sendo competições diferentes, uma vitória dentro de casa no Campeonato Brasileiro para dar mais confiança nessa sequência que o Cruzeiro tem difícil aí. Então, nós precisamos dessa vitória, né? Contra o Grêmio, batemos na trave, um empate que a equipe jogou bem, né? E de volta à nossa casa ontem contra o Curitiba, buscamos o gol o tempo todo. Depois que fizemos o primeiro gol, continuamos da mesma forma, buscando o gol, criando jogadas o tempo todo. Um futebol que todos gostam de ver o Cruzeiro jogando, né? E antes do jogo nós falávamos, né? Que tínhamos que conseguir a vitória de qualquer custo, a qualquer custo. Conseguimos jogando um bom futebol. Isso vai nos trazer a confiança novamente, né? Para os jogos seguintes. Com certeza, nesse jogo contra o Palmeiras, acho que todos os atletas vão estar mais confiantes para fazer o que tem de costume a fazer, né? E com essa confiança, com certeza, facilitará as coisas para nós. Diogo, o Thiago disse recentemente que gosta do time ofensivo, que vai para cima. Você tem uma característica bem ofensiva também. Em termos de gostar, forma de jogo e estratégia, você acha que atacar o Palmeiras é um caminho para conseguir tudo isso que você falou, vitória, um resultado positivo, pensando nesse jogo de 180 minutos? Acho que todo mundo gosta de um futebol ofensivo, né? Para quem vê também é bom. Mas às vezes tem jogo que não funciona, tem jogo que tem que se fechar, tem que marcar bem e sair pelos contra-ataques, né? Mas igual eu falei, o peso da camisa do Cruzeiro, nós temos que pensar sempre em vitória, pensar sempre em jogar para frente, mas com inteligência. Temos que ser inteligentes. Não adianta chegar lá em São Paulo e querer atacar de qualquer jeito o tempo todo e dar o contra-ataque para o time deles e eles fizerem os gols na gente. Então tem que ter inteligência, sabedoria, né? Marcar muito forte. É uma equipe muito técnica, tem que ser inteligente, marcar forte. E quando tiver com a posse de bola, fazer o que todos nós temos qualidade, jogar. Todos que estão aqui no Cruzeiro têm qualidade para isso. Então tem que executar, tem que ter personalidade, é um campeonato grande, é um jogo grande contra um grande time. E é um jogo que você tem que mostrar quem é quem, né? Você tem que jogar, você tem que ter personalidade e mostrar por que você está vestindo a camisa do Cruzeiro. Então, vamos lá buscar um grande resultado, temos condições, nosso time é muito bom, o time deles também, mas sabemos que temos condições de conquistar um bom resultado ali dentro da casa deles. Um jogo desse, né, Cruzeiro e Palmeiras, é clássico do futebol brasileiro. Você falava da grandiosidade da partida. É o tipo de duelo, Diogo, que vocês atletas esperam o ano inteiro ter uma partida dessa? Sabe que, com certeza, o estádio do Palmeiras vai estar lotado, o Mineirão, na volta, também vai estar lotado. É um tipo de jogo que dá uma adrenalina diferente para vocês? É muito bom, né? Todo jogador gosta desses jogos grandes, né? São jogos que o atleta gosta de jogar, gosta de demonstrar o seu futebol, porque nesses jogos grandes você mostra o atleta que você é, né? Mostra a grandiosidade que você pode causar em um jogo, né? Então é um jogo que eu tenho certeza que todos vão entrar bem focados, bem determinados para conseguir um belo resultado para nós. Diogo, você disse que o Cruzeiro retomou a confiança, né, depois de 3 jogos, uma vitória. O Palmeiras também está numa crescente, vinha mal no Brasileiro, já está no G4 aí. Você acha que dificulta também pelo fato do Palmeiras estar nesse momento de aumento de confiança também? Não, eu falei, a equipe do Palmeiras é uma grande equipe, tem bons jogadores, né? Assim como nós temos também. Então vai ser um grande jogo, né? Igual eu falei, vamos ter que jogar com inteligência, né, para conseguir um bom resultado ali. Sabemos que é um grande time, tem jogadores que podem decidir, assim como nós temos também. Então é um jogo grande. O jogo tem que ter, nós temos que ter inteligência, né, para conseguir um bom resultado ali. Agora, você frisa bastante essa questão da inteligência. É preciso ter inteligência até para entrar no jogo de 180 minutos. É diferente de um campeonato de ponto corrido, que você, se perder hoje, pode se recuperar lá na frente. Você tem que se preocupar, talvez, em não levar gol fora de casa, não tanto em sair para cima e marcar um gol nos 15 minutos iniciais. É um pouco diferente nesse sentido? É totalmente diferente, né? É um jogo de 180 minutos. É um jogo que, como eu falei, se a gente sair querendo atacar a qualquer custo, de qualquer jeito,
isso vai dar espaço para o time deles, e é um time que tem qualidade, um time que não pode ter espaço, né? Um time que tem espaço, que tem muita qualidade, cria, faz gols. Então, a inteligência que eu falo é essa, né? No saber jogar, saber marcar, e quando tiver com a bola, jogar, ter personalidade. É um jogo grande, é um jogo que o jogador tem que mostrar por que veste a camisa do Cruzeiro, né? Então, a inteligência que eu falo é essa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você joga Cartola? Não, não jogo. Você foi o jogador que mais pontuou ontem no Cartola, fez 17 pontos. Eu não jogo. Alguém chegou a comentar com você sobre, não. sobre esse Meus jogo? amigos sabem que eu não, é uma coisa que eu não jogo. O que você acha assim, de ter sido o melhor da rodada, ter feito um bom jogo e ajudado o Cruzeiro? Pelo Cartola, nada demais. Pela partida, gostei, né? Estava precisando retomar fazer uma boa partida novamente. Saí muito chateado na partida contra o Grêmio, né? Eu nunca tinha sido vaiado e aquilo me doeu muito, né? E conversei com a minha esposa, eu falei, a primeira vez que eu fui vaiado e a última, porque doeu muito. Pro ego do atleta é muito ruim, né? Mas é uma coisa que acontece, sabemos que a torcida do Cruzeiro é uma torcida que cobra bastante, né? Então, foi muito importante para mim retomar fazer uma bela partida, dar uma assistência, que fazia tempo que eu não dava uma assistência. Eu sou um jogador ofensivo que eu busco isso, né? Ontem eu finalizei muitas bolas, né? É uma coisa que o Mano vinha me cobrando muito, falava, pô, você sempre toca a bola, tenta uma vez finalizar. E ontem eu arrisquei uns 3 chutes perigosos, né? Então, assim, para mim foi muito importante individualmente, né? Retomar a confiança novamente e chegar forte para esse jogo contra o Palmeiras.